Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Esse é um momento muito rico de a gente aproveitar essa oportunidade de ter mais conhecimento. Eu vou convidar aqui é, os intérpretes, que é a Janaína, que trabalha na equipe, e também o Rogério, que trabalha junto conosco também. Nesse momento, eu quero convidar também os dois palestrantes, né, que é Roberto e Roberta. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? De antemão, agradeço a participação de vocês no dia de hoje aqui. Então, primeiramente, a gente está nesse primeiro ciclo, né? Primeira edição do ciclo de lives Descomplicando a Acessibilidade. E aqui, nesse momento, como é que vai... Eu vou fazer minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca de cabelos cacheados na altura do ombro, estou trajando uma camisa laranja, e o meu fundo é verde. Meu cabelo é encaracolado na altura do ombro. E o meu cabelo é escuro. Não, estou sem maquiagem, estou simples, né? Sou uma mulher gorda também. E eu trabalho aqui no Descomplicando a Acessibilidade. Nesse momento, né, eu peço para que Jana faça sua audiodescrição. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me chamo Janaína, sou intérprete de Libras, né, há um tempo já, uns quase 10 anos. Eu sou uma mulher negra, de tom claro. Nesse momento, eu estou com o cabelo totalmente preso, estou com um fone gigantesco, preto, com detalhes azuis. E esse microfone, ele tem uma extensão para a boca, acho chique. Estou trajando uma camisa preta, com manga até a altura do cotovelo, e o meu fundo é azul escuro. Estou levemente maquiada, e meu batom é rosa. É isso. Pois bem, agora você, Rogério. Oi, pessoal. Um prazer novamente estar com vocês aqui, né, nesse ciclo, né, de palestras, né, desse debate tão importante. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele parda, tenho cabelos cacheados, ondulados e uso barba. Estou trajando uma camisa preta. O fundo da minha tela também é preto. Estou usando um fone headset preto. Agora, Roberta, por gentileza. Olá, feliz pelo convite, feliz por poder falar sobre autodescrição. Que bom. Eu sou uma mulher branca, tenho meus cabelos pretos, curtos, na altura do ombro, cabelos lisos. Estou usando óculos grande, né? E uma camisa bege. Estou maquiada apenas com batom na cor marrom claro. Estou com a presilha no cabelo, uma pequena presilha no cabelo preta. Ao fundo, a parede com triângulos, formato triangular nas cores rosa e verde. E uma pequena porta-livros, com alguns livros ao fundo. Agora, Roberto, pode fazer sua audiodescrição. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Agradeço o convite para tratar de um tema tão importante, tão atual e tão promissor.
Eu sou um homem pardo de pele clara, tenho cabelo, bigode e barbas pretos, com alguns fios grisalhos, todos eles curtos. Tenho o nariz um pouco arredondado e lábios levemente grossos. Uso uma camisa polo em tom azul claro, ao fundo uma adega com taças e algumas garrafas de bebida, e a parede é bege. Complementando, este é o meu sinal em Libras. A mão direita em configuração em C, descendo do ouvido, pela barba até o queixo. Ok? Ah, maravilha. Muito obrigada pela participação de todos vocês hoje, né? Um momento de extrema importância, de divulgação, de aprendizado, e que a gente jogar para o mundo que não é complicada a acessibilidade. Essa é a primeira edição, né, é o primeiro ciclo do Descomplicando a Acessibilidade, que é um projeto realizado pela Centrae, né, Acessibilidade Comunicacional, aprovado pelo edital de criação, e tem incentivo do Fulcultura, né, da Lei Aldir Blanc. Esse projeto, Descomplicando a Acessibilidade, ele foi criado pela Centrae, como comentei com vocês, e essa empresa, né, a Centrae Acessibilidade Comunicacional, teve esse projeto aprovado aqui por todas essas logos que estão aqui, né, são patrocinadas, apoiadas e financiadas. Recebeu incentivo da Lei Aldir Blanc também, com incentivo da Fundarp, da Funcultura, da Secretaria de Cultura, do Governo de Pernambuco, da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Agradeço muito a todos também que incentivaram e patrocinaram aqui esse momento, esse ciclo de debates, e a gente se sente muito responsável, né, por esse momento. Agradecer na pessoa de Poliana, responsável pela criação desse projeto. E o tema de hoje, né, em relação à acessibilidade, a gente sabe que na nossa vida não é fácil, né? A gente sabe que o mundo como todo, ele precisa quebrar essas barreiras, ser mais acessível, né? E, de fato, ainda a gente está num momento processual. E não é fácil, de maneira nenhuma. E nós estamos aqui sempre na luta, né? Diariamente, constantemente, para que esses entraves sejam quebrados e a gente consiga mais espaços acessíveis. E a gente sabe também que essas conquistas são pouco a pouco, né? São em várias instâncias, em relação ao âmbito do governo, em relação ao âmbito particular. Então, a acessibilidade, ela nunca tem fim, essa busca, né? Então, hoje a gente vai comentar, né, sobre audiodescrição. A gente vai ter essa exposição aqui de como se dá esse processo de audiodescrição, mas a gente sabe que não é algo que se encerra aqui nesse ciclo de hoje, é algo que perdura, que é geracional, né, que tem vários tipos de pessoas com cegueira, então é importante a gente parar para ter essas reflexões. Roberto e Roberta, né, que estão aqui presentes. Esse é o sinal do Roberto na comunidade surda, também tem a Roberta, vão explicar sobre a audiodescrição, também dar orientações, né, o Roberto da consultoria, e eu sou muito grata à presença de vocês aqui, e a gente também vem falar como se dá isso, o processo de audiodescrição no processo da cultura, né, no acesso à cultura, no acesso à informação, que é algo bem carente, que a gente sabe que é de suma relevância. Né, qualquer lugar, a gente sabe que tem entraves também tecnológicos e que a gente precisa vencer essas barreiras. Pois bem, agora eu deixo para que vocês deem a sua fala nessa live e exponham os seus conhecimentos. Eu espero ao final as perguntinhas, tá bom?
É isso e... Bem, Roberta, a palavra. vamos lá. Bem, eu queria começar, né, explicando e falando um pouco o que é a audiodescrição, né? O tema que a gente vai abordar hoje é cultura e inclusão via audiodescrição. E aí nós conversamos, né, Roberto, e trouxemos uma definição bem interessante para a gente poder começar entendendo esse conceito. E aí eu gostaria de pedir para que colocasse no slide número 2, né? Os slides eles foram produzidos com fundo preto e o título em amarelo, em letras maiúsculas, o que é a audiodescrição. Em seguida, o texto em letras brancas. Os vocábulos áudio e descrição são bem mais que a união de dois elementos que o compõem, não sendo, portanto, a mera narração de imagens visualmente inacessíveis aos que não enxergam. A audiodescrição implica em oferecer aos usuários desse serviço as condições de igualdade e oportunidade de acesso ao mundo das imagens, garantindo-lhes o direito de concluírem por si mesmos o que tais imagens significam, a partir de suas experiências, de seu conhecimento de mundo e de sua cognição. Essa é uma definição do professor Francisco José Lima, né, o renomado professor Francisco. E nos faz pensar um pouco, né? Muitas pessoas não conhecem a audiodescrição, né? A audiodescrição é algo pouco divulgado, né, Roberto? É algo que é essencial, é um recurso de acessibilidade comunicacional que precisa ser expandido, que precisa ser divulgado na perspectiva de todos os espaços, não só os espaços culturais. E, infelizmente, a gente consegue ver, a gente percebe, né, que não há uma divulgação. E esse momento que nós estamos tendo hoje, essa live que nós estamos promovendo hoje, ela é de fundamental importância para que as pessoas possam refletir um pouco sobre a importância da audiodescrição. Você proporcionar às pessoas com deficiência visual entenderem, né, o que se passa ao seu redor, ter explicações, entender as cores, os detalhes, as informações, garantir um direito básico, né, para qualquer cidadão. As pessoas, quando vai para um museu, quando vai para um show, quando vai para até mesmo na escola ou em qualquer outro ambiente, é preciso ter os recursos necessários para estar naquele ambiente. E quando você tira a oportunidade da inserção da audiodescrição, é você tolher a possibilidade de dignidade para a pessoa com deficiência visual. Concorda comigo, Roberto? Concordo. E em cima desse ponto, a gente pode também dizer que a audiodescrição ela tem várias definições, que são fornecidas por pesquisadores, por legisladores e por pessoas de estudo da audiodescrição e da comunicação acessível. Porém, em rápidas palavras, a audiodescrição é a transformação de imagens em palavras. Essas palavras podem ser faladas, escritas ou até gestualizadas, como no caso de Libras. Vale, porém, em cima desse conceito que Roberta leu, tem algumas coisas que eu acho interessante pontuar. Primeiro, a audiodescrição ela fornece informações, ela é matéria-prima para que contribua com o entendimento do espetáculo ou da obra que está sendo apresentada. Mas não só disso, da imagem que está sendo vista, porque a audiodescrição pode ser aplicada em livros, em espetáculos, em filmes e etc., como a gente vai ver daqui a pouco. E uma coisa que é muito importante salientar também é que essas matérias-primas, elas dependem de quem está recebendo. Por exemplo, no final do conceito, Roberta falou de experiência, conhecimento de mundo. E esse conjunto, esse tripé que ela leu no final do conceito, isso faz o olhar da pessoa. O olhar não é somente o ver. O olhar é aquilo que a gente constrói da experiência, do conhecimento de mundo e da cognição. Ou seja, daquilo que também é apresentado para a gente. Então, uma pessoa cega, necessariamente, não vai ter o mesmo entendimento que outra pessoa cega.
Não, por quê? Porque são pessoas diferentes. Então, é interessante a gente lembrar que existe diversidade também entre pessoas com deficiência visual. E aí não cabe rotular e achar que toda pessoa que tem uma deficiência é igual. Não, cada ser é individual, é singular. Cada um traz a sua vivência e experiência de vida. O interessante, Roberto, é que o senso comum normalmente acredita que a pessoa com deficiência visual ela necessita apenas da experiência tátil. Né? Muitas vezes as pessoas entendem dessa forma, né? Vamos aqui, utilize o tato para você entender o que é também um recurso, mas a audiodescrição ela é fundamental. Ela traz informações que complementam e que faz entender e enxergar esse mundo como um todo. Né? E precisa, e aí eu reforço mais uma vez da necessidade de explorar a divulgação, né? Ela é pouco divulgada, na realidade, a audiodescrição, assim como no slide 3, trazendo a questão de um pequeno, breve histórico, né? Ela foi utilizada nos Estados Unidos na década de 80, né? E no Brasil, só veio aparecer aqui no Brasil, só veio a ser utilizada no Brasil pela primeira vez em 2003. Né? Então, é algo muito recente ainda. É algo que a gente precisa aprimorar, é algo que a gente precisa ampliar, né? Porque, infelizmente, Roberto, em muitas das atividades que nós conhecemos, é suprimida. Né? Não existe a audiodescrição, não é dado direito à existência da audiodescrição em alguns desses grandes eventos, ou de pequenos eventos, ou de qualquer evento, né? Porque a gente não pode só tratar de grandes eventos a questão da acessibilidade. A acessibilidade tem que acontecer em todos os espaços, sendo de grande ou de pequeno porte. Né? Então, é muito recente, né, Roberto? É muito recente, as conquistas em si são muito recentes, e a gente precisa aprimorar. E existem várias situações que nós iremos discutir ainda na live, que são ganhos, né? São situações que a gente percebe que aos pouquinhos as pessoas com deficiências estão ganhando espaço, estão ganhando recursos, estão tendo direito, né, a esses recursos, mas ainda é muito incipiente, ainda é muito pouco, né? Nós temos um caminho longo a ser galgado em relação a essas conquistas. Já houve grande progresso com a audiodescrição, né? Nós estamos aqui ainda jogando sementes, mas a gente não pode negar que houve vários avanços. Porém, a sociedade ainda vai se beneficiar muito da audiodescrição. Eu percebo que, de médio a longo prazo, muita acessibilidade vai ser proporcionada por meio desse recurso. Por quê? Porque não é somente a pessoa com deficiência visual que se beneficia dele, né? Ele colabora para a ampliação do entendimento tanto de pessoas idosas, de pessoas dislexas, pessoas com baixo letramento, de pessoas do espectro autista. Então, é algo que, pouco a pouco e gradativamente, vai trazendo benefícios que a gente nem esperava. Ela necessariamente foi criada para atender pessoas com deficiência visual, mas com o seu uso e sua difusão, a gente vai vendo que os ganhos são imensos e que são descobertos dia a dia. E a luta pela audiodescrição e pela acessibilidade é constante. Eu queria reforçar, trazendo a legislação, Roberto, para a gente poder mostrar que... e aí eu peço para que coloque o slide número 4, né, e aí eu trago a seguinte frase, né, que eu acho que é muito importante para a gente fazer uma reflexão. A acessibilidade, além de ser uma questão moral, é uma obrigação legal, é um direito. Né? Na nossa Constituição Federativa, por exemplo, a Constituição de 1988, no seu artigo 215, ele diz: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Quando ele traz isso, e lá no seu artigo, no artigo 5º, que fala sobre a igualdade, né, que fala sobre a dignidade, que fala sobre os direitos fundamentais, né, do cidadão, de todo cidadão, a Constituição faz com que a pessoa com deficiência ela tenha esse direito. Quando a gente fala a questão moral, aí eu quero resgatar a questão da empatia, né? De você... como você vive em sociedade, você precisa enxergar o outro.
Você não pode simplesmente achar que o fato da pessoa ser com deficiência, ela é uma coitadinha, ela é uma pessoa que ela não tem condições, ela não vai acessar, ela não é possível. Não, a gente tem que tratar a questão moral como a pessoa com deficiência, uma pessoa como qualquer outra, mas que precisa da acessibilidade, precisa das ferramentas acessíveis para ter o direito da equidade, né, para ser tratada como cidadão. Né? E a lei ela vem reforçar isso. Esse artigo ele fala especificamente da questão da cultura, porque é o tema que nós estamos abordando hoje, mas a audiodescrição, eu quero frisar que não é só nos ambientes culturais, ele precisa constar em todos os ambientes, né? Mas a cultura é algo que é suprimida, né? Direitos fundamentais, como, por exemplo, a escola, muitas vezes a gente tem dificuldade, e tem muitas, né? As pessoas com deficiência vêm conquistando espaço, mas a questão cultural, ela sofre também, né? Essa conquista e essa acessibilidade no âmbito cultural, ela também tem problemas a serem resolvidos. Como você falou, Roberto, os ganhos foram intensos, né, nesses últimos anos, mas a gente precisa de mais, a gente precisa acessar, e a gente vai conversar a respeito, por exemplo, dos editais, né, para promoção de eventos culturais. Né? Eu queria chamar a atenção, por exemplo, da obrigatoriedade, né, de ter os recursos acessíveis. E não é somente um intérprete de Libras, não é somente uma rampa, né? Algo específico que a gente vai dizer que é acessível. Não, a gente tem que atender todas as pessoas com deficiência, né? Todas as pessoas que precisam de algo e aí inclui a audiodescrição. Né? A audiodescrição precisa constar na lista como uma obrigatoriedade e não como algo paliativo, algo que pode ou não, algo que não é flexível. Né? No meu ver, não existe flexibilidade em relação aos recursos, é preciso ter. Né? A gente não pode pensar, se uma pessoa com deficiência visual aparecer num museu, a gente vai pensar como resolver o problema. Não, já tem que estar lá disponível. A gente não pode chegar a pensar que é algo, como a gente agora, nesses trabalhos que nós estamos discutindo, falar que é um adorno. Não, é algo que é para ser feito e pensado e planejado desde o início, quando se está planejando algo como um evento cultural. Se a gente está planejando contratar um cantor, se a gente está planejando fazer um palco, iluminação, a gente tem que planejar também todos os recursos necessários para a acessibilidade e divulgar e expandir isso como algo existente, algo que vai estar garantido. Né? Não, infelizmente, Roberto, eu fico muito triste quando a pessoa com deficiência muitas vezes tem que ligar para o evento, procurar as pessoas que são responsáveis pelo evento para saber se vai ter ou não acessibilidade. E isso não deveria. Porque deveria ser regra, deveria ser algo que já deveria estar proposto lá e ninguém deveria questionar isso. Né? E infelizmente, muitas vezes, você podia até citar seus exemplos do que você normalmente faz para poder assegurar o seu direito, né? E eu vejo que muitas vezes alguns têm uma sensibilidade, alguns conseguem enxergar isso como algo essencial, né? A lei obriga, é nítido isso, a legislação está lá, a nossa Constituição diz que todo cidadão tem que ser tratado, tem que garantir o acesso de forma igualitária, garantindo todos os direitos, mas infelizmente as pessoas, né, não levam isso a sério, as pessoas simplesmente omitem. Né? Isso é um assunto tão importante que a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 já traz no seu artigo 19 o direito à informação. Então, o direito à informação, ele é algo que está intimamente ligado com o desenvolvimento e a qualidade de vida das pessoas. Essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela inspirou várias constituições ao redor do mundo e vários documentos, dentre eles a nossa Constituição de 1988, que é chamada Constituição Cidadã. E a cultura é tão importante que está dentro do rol da Constituição, como o Roberto leu agora há pouco. Inspirada também
nessa Constituição, a gente teve a Lei Brasileira de Inclusão, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que expressamente traz a audiodescrição como um dos recursos de acessibilidade. Gente, em síntese, a meta é a inclusão. O caminho para chegar a essa meta é a acessibilidade. Hoje, nós estamos pautados em lei. Por quê? Porque o Brasil é um país de tradição legalista. A gente tem a Constituição Federal, que já prevê todos esses direitos fundamentais ao cidadão, mas a nossa tradição de ter leis fez com que a gente criasse essa Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13146 de 2015. Porém, eu acredito que tudo vai fluir muito melhor quando as pessoas entenderem o que é audiodescrição. E essa é a importância do que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Não só a audiodescrição, como todos os outros recursos de acessibilidade. Mas, especificamente, quando isso fica naturalizado, quando as pessoas entenderem que não é favor, quando as pessoas deixarem de colocar desculpas ou obstáculos, isso vai crescer, né? Isso vai fazer parte de uma forma tranquila, né? De uma forma bem simples e de uma forma, assim, conjunta, construtiva. É isso que eu acho, Roberta. E, assim, a audiodescrição, além dessas leis que a gente falou, existe também a NBR 16452. Por que eu digo isso? Porque a audiodescrição ela não tem normas definidas em lei, mas ela tem diretrizes. E essas diretrizes estão nessa NBR 16452 de 2016, que foi preparada, discutida e implementada por pessoas que fazem parte da audiodescrição, por usuários, estudiosos, profissionais da área. Então, é um bom material de consulta também para quem pretende colocar em seus eventos, em seus espaços, esse recurso. Ó, só para dar um exemplo, Roberto, você falando dessa questão dos espaços culturais, a lei brasileira, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz no seu artigo 44, parágrafo 6º do artigo 44, ele diz, é um exemplo, tá? As salas de cinemas devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Veja, as salas de cinemas devem oferecer em todas as sessões recursos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Quando eu falo isso, eu tenho que incluir todas as pessoas com deficiência. E aí eu lhe pergunto, né, audiodescrição, será que existe? E aí eu complemento dizendo o seguinte, foi dado, assim que a lei saiu, foi estipulado um prazo, né, de 48 meses para que essa lei, para que essa obrigatoriedade da audiodescrição acontecesse em todas as sessões, em todos os cinemas. Aí, quando foi em 2019, esse prazo foi adiado para 60 meses. Quando foi em 2021, esse prazo foi adiado para 84 meses. Então, isso é um exemplo de que vai se retardando, infelizmente, Roberto, há ganhos, né? Mas, infelizmente, o dia a dia, a prática, faz com que vai empurrando, né, para frente esse processo de acessibilidade. Por que ampliar essa legislação? Até lá, as pessoas com deficiência serão prejudicadas, não terão acesso? Como é que fica essa situação? Isso não pode existir, né? Isso não pode, tem que ser prioridade, porque senão há um desrespeito à nossa própria legislação, que é o direito à igualdade. Né? A gente não pode permitir mais essa expansão, né? Não, vai ser daqui a algum tempo a possibilidade da pessoa com deficiência conseguir ter acesso a um espaço, né? A um espaço cultural, a um espaço público. Isso não deve acontecer, né? E isso são problemas que devem ser discutidos por todos. Uma coisa, Roberto, que eu queria chamar a atenção, que muitas vezes, e aí eu queria aproveitar essa live e convidar toda a sociedade, quando eu digo toda, não são só as pessoas com deficiência, não, mas todas. O ganho é para a sociedade, né? Todas as pessoas devem, sim, discutir a necessidade, em todos os ambientes, né? A necessidade de igualdade. Né? E muitas vezes há um preconceito, há uma discriminação, e esse preconceito é gerado muitas vezes por falta mesmo de orientação, de discussão, de análise, de garantir esses direitos. Ninguém pode achar que
que os recursos acessíveis vai atrapalhar as outras pessoas. Não, né? Nós precisamos respeitar todos esses espaços e as necessidades de todos. Né? Eu queria pedir, Roberto, para a gente dar continuidade, para colocar o slide 6, que é um slide muito importante, porque ele traz os problemas na acessibilidade cultural, para a gente discutir um pouquinho. O primeiro ponto, Roberto, é vontade. O que é que você me diz sobre isso? Eu digo que um outro exemplo de retardo, de procrastinação, se dá na TV brasileira. Na portaria inicial, hoje, se ela fosse cumprida hoje, nós teríamos toda a programação da TV aberta com audiodescrição. E hoje a gente ainda não tem isso. E não tem nem perspectiva. Por quê? Falta recurso? Não. Falta conhecimento? Não. Falta público? Não. Não. Falta profissional? Não. Falta equipamento? Por exemplo, as TVs, os aparelhos de TV, eles têm recursos que podem ser ativados e transmitem a audiodescrição. E cultura e audiodescrição estão tão intimamente ligados que não é à toa que na década de 80, como você viu agora há pouco, a audiodescrição começou a ser ofertada nos teatros, nos cinemas e nos museus. Então, a cultura é um espaço que tem muito a contribuir para essa efetivação de direitos, para esse respeito à dignidade das pessoas. Porque quando ela respeita uma pessoa com deficiência, ela não está respeitando somente aquela pessoa, ela está respeitando a todos. Qualquer pessoa pode se tornar um usuário da audiodescrição. Qualquer pessoa pode vir a ter uma deficiência, seja ela qual for. Então, o que a gente precisa estar preparado é para proporcionar a todos o direito de desfrutar. Por que excluir? Se exclui por quê? Porque às vezes existe má vontade, existe falta de informação, existe falta de mobilização, às vezes, mas principalmente de quem tem o poder de decidir. Não dá mais para a gente tolerar, isso é muito caro. O orçamento, muitas vezes, é o primeiro empecilho a ser alegado. E olha, isso é um argumento fraco. Com boa vontade, com diálogo, isso se resolve. Mas o serviço é caro. Não, não é que o serviço seja caro. Gente, são profissionais. Audiodescritores, roteiristas, consultores, narradores. Por quê? Porque a cadeia produtiva da audiodescrição é a seguinte, ela é composta essencialmente do audiodescritor roteirista, que é aquela pessoa que faz o roteiro, do audiodescritor consultor, que é a pessoa com deficiência visual que tem conhecimento técnico da audiodescrição, não basta ter uma deficiência para ser consultor, né? E também o narrador, o audiodescritor narrador, que pode coincidir de ser o roteirista também. Mas, essencialmente, essa é a equipe da cadeia produtiva. Então, essa vontade, Roberta, é um empecilho, porque ela, muitas vezes, é maquiada por outros argumentos que acabam tomando força, né, e acabam escondendo realmente qual é o X da questão. O X da questão é que as pessoas não estão preparadas e não estão se preparando, na maioria das vezes. E aí, pegando um gancho que você está falando, e aí eu aproveito para fazer uma crítica, Roberto, aos vários editais da cultura, né, eu observei, busquei informações em vários, para alguns editais, tem lá a obrigatoriedade dos recursos acessíveis. Para outros, ele coloca como itens a serem contabilizados para uma possível pontuação daquele trabalho a ser aceito ou não. Quando você dá a opção para ser um item a ser pontuado, você não está deixando a obrigatoriedade, você não está garantindo a obrigatoriedade. Isso tem outro problema aí. Isso é muito ruim. Problema. Além desse que você está colocando, Roberta, quando ele diz assim, você deve promover recursos de acessibilidade. Hoje, os mais conhecidos da acessibilidade comunicacional são a audiodescrição, Libras e a LSE, né, que é a legendagem de surdos e ensurdecidos, também conhecida como linguagem descritiva. Se você oferece apenas um desses recursos, você contemplou o edital.
Ou seja, um recurso acabou excluindo outros recursos. O ideal é que os 3 é que fossem exigidos. Porque aí, quando eu proporciono Libras, por exemplo, né, não preciso mais colocar audiodescrição. Ou vice-versa, quando eu coloco audiodescrição, eu não preciso colocar Libras. Está errado. Tem que colocar Libras, sim, porque a pessoa surda tem direito, mas precisa colocar também audiodescrição e LSE. E outros recursos que virão. Por quê? Porque a inclusão ela é muito dinâmica. Né? A gente vai descobrindo outros recursos de acessibilidade, Roberto. Ou apenas, né, Roberto, pensam apenas na questão da rampa, né? Muitas vezes, tá acessível, já tem a rampa, tem um elevador, como se somente esse item resolvesse a questão. E aí, eu volto a falar mais uma vez, você falou, falta de conhecimento, mas veja, as pessoas que estão promovendo um evento cultural, elas precisam atender regras que devem ser taxadas como obrigatórias, regras a serem seguidas, tem que ser um padrão a ser seguido. Né? Quando a gente encontra editais que são flexíveis, dá a entender que não precisa. E isso é ruim. Então, a partir do momento que a gente coloca como padrão, como regra a ser seguida por todos, seja um evento grandioso, um evento menor, num espaço, num museu, num teatro, ou em vários espaços culturais, se eu colocar isso como obrigatoriedade, ninguém vai mais discutir. E aí, na organização, no planejamento, na questão orçamentária, tudo isso já vai estar previsto. Se você deixa flexível, no final das contas, se sobrar dinheiro, a gente faz. Se der, faz. Se conseguir, faz. Ou muitas vezes é contratar de última hora uma equipe que tem que se desdobrar para dar conta, né, da atividade de última hora. Né? E isso é muito ruim. Né? E aí eu puxo um outro gancho, Roberto, que é a questão da fiscalização. Né? Nós precisamos fiscalizar. Nós, como cidadãos, quando eu digo fiscalização, eu não estou dizendo só os órgãos de controle do Estado que são responsáveis para fiscalizar o Ministério Público, né, e toda a organização, o governo tem que observar, não, eu estou falando todo e qualquer cidadão, né, ele precisa, sim, observar essas faltas, essas lacunas, esse desrespeito, eu acho que essa é a palavra mais correta, o desrespeito à garantia da igualdade, né, de acesso à cultura ou qualquer outra atividade para a pessoa com deficiência ou não, e a gente começar a denunciar e a exigir e a cobrar, né, essa fiscalização e inclusive a punição por não cumprir as regras necessárias para garantir o direito à igualdade. Né? Roberta, não vale mais dizer que não sabia. As leis estão aí. A Constituição está aí. A Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência está aí também. E outra coisa, a internet está aí. Uma fonte riquíssima de informações para que as pessoas busquem o que é audiodescrição, como promover, a quem procurar. Então, é muito fraco hoje em dia você dizer que não faz, porque eu não sabia que era... você não adianta. Está na lei, né? E tem que ser cumprido. A gente sabe, por exemplo, que não se pode matar. Por exemplo. E não adianta alguém tirar a vida de outra pessoa e dizer, eu não sabia, mesmo que ela não soubesse que aquilo está escrito lá no Código Penal, mas aquilo está. Do mesmo modo que o direito à acessibilidade está na lei, está implícito na Constituição, está expresso dentro do nosso ordenamento jurídico. E concordo muito com você, o cidadão tem que ter essa consciência dos seus direitos e de reivindicar, de cobrar. Não é que a gente vai sair xingando todo mundo, quebrando as coisas. Não, não é isso. Mas não dá para baixar a cabeça, não dá para adiar, gente. Nós, pessoas com deficiência, nós pagamos os impostos como todo mundo paga. E o retorno que a gente tem é muito inferior ao que as outras pessoas têm. Reconheço que a gente vive numa instabilidade social grande, reconheço que a gente vive
numa diferença entre camadas sociais, um disparate enorme. Mas isso não dá para continuar. Enquanto a gente não se posiciona, enquanto a gente não cobra, atrasa o processo. E quem sabe onde dói, quem calça o sapato, é que sabe onde o calo aperta. É verdade. E aí eu reforço essa questão de qualquer cidadão que observar alguma irregularidade, cobrar, mas eu também reforço ao Ministério Público, aos conselhos, à justiça em si, ao governo, né, municipal, governo estadual, federal, né, a existência de ações efetivamente, ações que efetivamente façam existir a acessibilidade. Né? Muitas vezes a gente vê, como nós falamos, né? Existe a lei, existe a obrigatoriedade, mas que são descumpridos. São descumpridos porque, infelizmente, a sociedade é omissa, né? A sociedade deixa, né? Muitas vezes, fecha os olhos. Né? Já existe tanto empecilho, nós temos tanto tempo já aí perdido, né, de não garantia de direitos, e agora que nós temos uma legislação, você mencionou a lei da pessoa, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ela é apenas de 2015, ela é muito recente, mas que, independente da legislação, nós podemos sim fazer valer os direitos. Né? A lei ela existe porque, infelizmente, aquele direito ele não é atendido. Mas, independente da lei, como eu falei, é uma questão moral, nós precisamos garantir isso. Né? É um respeito que nós precisamos ter com qualquer pessoa. Né? E eu faço esse apelo e peço, né? Eu não quero ir para um evento, né, como aconteceu recentemente. Eu fui para um evento, lá estava garantido o direito da audiodescrição. Né? Apesar de ser num tempo menor, curto, não estava disponível em todos os horários, mas meses depois, um outro evento, com as mesmas características, não tinha. Né? Não estava dispondo, mesmo no horário mais curto. E aí eu fico me perguntando por quê? Por quê? E olha que eram eventos de grande porte, eventos culturais de grande porte. Né? Falta de público não é. Falta de público não é. Falta de lei não é. Então, falta de recurso também não é. Falta de profissionais também não. Tem algo errado que precisa ser resolvido. Né? E principalmente na cultura. Cultura é algo que a gente come, é algo que a gente bebe. Por exemplo, quando a gente fala de uma comida típica do período junino, isso é cultura. Quando a gente fala de cachaça, que chegou no Brasil lá por volta de 1516, né? O ciclo da cana-de-açúcar, e que em Itamaracá ele foi transformado a cana-de-açúcar em cachaça, com a sua fermentação e destilação, isso é cultura. A bebida é cultura. A gente come, a gente bebe, a gente veste cultura. E a gente faz cultura também. E principalmente, para deixar bem claro, pessoas com deficiência consomem cultura. Agora, elas precisam ter as condições necessárias para que ela possa consumir com dignidade e com respeito. Você ir a uma exposição, por exemplo, e lá não ter a mediação com a descrição, não houve o respeito. Você ir a uma peça de teatro em que não há esse recurso, como é que aquele cidadão vai desfrutar? Você vai a um cinema e não tem um filme que a pessoa possa acompanhar de maneira acessível? Não aconteceu. O que aconteceu? A exclusão, a marginalização das pessoas. E isso não cabe mais. E a cultura é um campo muito propício, muito promissor. Como eu disse, os fazedores de cultura, eles não fazem cultura para eles mesmos. Quando alguém faz uma escultura, faz uma música, faz uma peça, ele não faz para ele somente, ele faz para o mundo. E o mundo é repleto de diversidade. E quem faz a obra cultural também ganha com isso, porque a obra dele, o trabalho, a criatividade, a liberdade dele
atinge um número muito maior de pessoas e se difunde. Então, a mãe, né, que não tem deficiência, mas que tem alguém na família com essa especificidade, tem que cobrar. A família tem que cobrar na escola, tem que cobrar no cinema, tem que cobrar nas ruas, tem que cobrar na justiça, em todos os ambientes, porque isso não é favor. Acessibilidade é direito. Agora, que as pessoas entendam isso não de uma forma repressora, opressora. Não. Todos vão ganhar com isso. A partir do momento que todos os espaços estiverem preparados para atender todos os tipos de público, nós seremos uma sociedade muito mais evoluída. Nós teremos um sentimento de coletividade muito maior. A nossa sensação de pertencimento será bastante ampliada quando a gente tiver essas condições. E volto a dizer, pessoas preparadas para isso existem. Recursos existem. Meios e mecanismos também. Então, o que é que falta? Falta procurar e ver isso de uma forma tranquila. Não, isso aqui, a acessibilidade, ela precisa ser pensada desde o início. E não no final da obra, quando dizer, eita, peraí. Tem gente que diz, isso aí é o depois. Não, o depois não. Não tem que deixar para depois. Não tem que sobrecarregar as equipes de audiodescrição. Quando você, por exemplo, tem um produto a ser oferecido e lá no final aí você diz, a gente tem que colocar isso aqui, contrata às pressas uma pessoa, uma equipe. Gente, o tempo é inimigo da perfeição. Melhor dizendo, a pressa é inimiga da perfeição. Quando você tem um tempo muito escasso para fazer um trabalho, a qualidade tende a cair. E quando isso é pensado desde o início, aí o trabalho é muito melhor, refinado, feito com tranquilidade e com respeito também aos profissionais da audiodescrição. É isso, Roberto. E, Roberto, eu queria só fazer uma experiência assim, para as pessoas entenderem um pouco da audiodescrição na questão cultural. Aí eu vou pegar um exemplo do museu, tá? Imagine você, Roberto, indo para um museu, aí chega lá e você se depara com várias esculturas e quadros. E aí a única coisa que dispõe para você é em braille, que é o nome da tela, né, e o autor, né, quem pintou aquela tela ou quem fez. E aí? Imagine, Roberto, a única informação. Aí as pessoas muitas vezes acham, mas está acessível, está lá em braille o nome da tela e quem fez e as dimensões. É só isso? Não. Aí é que entra a audiodescrição, né? Isso, ali em braille estarão, nesse exemplo que você deu, as informações técnicas. Mas e a obra em si? Não tem nada que eu possa apreciar a obra. Cabe a audiodescrição, que pode ser fornecida em braille, que pode ser fornecida em áudio, numa visita guiada. Mas nesse exemplo que você trouxe, trazendo somente o nome do autor, as dimensões da tela, ou até o ano em que ela foi fabricada, produzida, criada, o período histórico, não, isso não basta. Tudo bem, isso é legal saber. E a obra em si? Se ali é Mona Lisa, se ali é o Grito, a gente precisa saber como está aquilo ali, como todo mundo está vendo. E aí a gente fecha, voltando para o início, para a definição, né? A audiodescrição permite você construir o sentimento, né? E entender as definições sobre aquela obra, que é o que uma pessoa vidente faz. Uma pessoa vidente, quando enxerga e vê aquela obra, ela cria um sentimento, uma expectativa, ela consegue ver detalhes. E a audiodescrição, ela permite isso para a pessoa com deficiência visual, não é isso? Com certeza. E essas informações, esse acesso à obra, ele inspira, ele desperta as emoções. Do mesmo modo que as outras pessoas têm seus sentimentos, têm suas emoções despertadas com a obra, a pessoa com deficiência visual também tem. Basta que ela tenha as condições para isso. E cada um desfruta da obra a seu modo. Como a gente falou antes, cada um tem uma história de vida. Cada um tem um olhar. Quando eu sinto um perfume,
eu posso me lembrar de um momento marcante da minha vida. E você sentir o cheiro do mesmo perfume, isso não vale nada para você. Né? Mas o que importa é que todo mundo teve acesso a sentir esse cheiro, a ouvir aquela música que marcou alguém. E nesse contexto atual, repito, que já melhorou, mas que está muito longe do que a gente precisa, é que vale iniciativas como essa. É que vale a gente discutir. Você que está assistindo a live, é importante que você multiplique o que você está ouvindo aqui com a gente. Né? É importante que você não ouça simplesmente, mas escute, absorva. E se fosse eu que tivesse uma deficiência visual, como seria meu acesso a uma exposição? Como seria o meu acesso a um cinema, a um teatro, a um produto audiovisual? Ou até mesmo em casa, assistindo na televisão, né? A uma cidade turística. E esse ponto que você tocou, Roberto, é interessante que, inicialmente, a gente viu que as pessoas tinham que sair de casa para ir ao teatro, ao cinema e ao museu, né? Como foi nos Estados Unidos. Hoje não. Hoje a audiodescrição visita você em sua casa. Na programação dos programas e filmes que tem audiodescrição. Né? Então, você que quer conhecer, né, você pode pesquisar para a oferta de programação com audiodescrição. No domingo tem, na segunda-feira tem. Né? Eu não vou fazer aqui divulgação de emissora A ou de emissora B. Né? Mas procurando, se acha. E aí é bom que você experimente. Assista aquele filme, feche os olhos e escuta a audiodescrição. Você pode fazer uma experiência em casa, por exemplo, pega um filme qualquer. Só bota para rolar o filme e fecha os olhos, sem audiodescrição, e vê o que é que você entendeu. Depois você assiste o mesmo filme com audiodescrição. E numa terceira experiência, você pode assistir o mesmo filme de olhos abertos. Você que tem um sentido da visão. Para você ver o prejuízo que a gente tem de estar assistindo um filme e ter apenas música, alguns diálogos. Gente, dedução não é acessibilidade. Você se basear apenas por pistas musicais, por barulhos e por diálogos, isso não lhe dá a compreensão da obra. Pode lhe dar uma intuição, pode lhe dar, como eu disse, uma presunção, um palpite, mas isso não lhe dá a compreensão segura daquele que está sendo exposto. E essa compreensão vai variar de acordo com cada pessoa, mas que pelo menos sejam fornecidas as informações em condições de igualdade de oportunidade. Cada um entende ao seu modo e desfruta à sua maneira. Esse foi que slide, Roberto? Esse foi o nosso último slide. Gente, agradeço a vocês por toda essa explanação, né? Foi muito maravilhoso. Quero muito agradecer a presença de vocês. Foi incrível tudo que foi apresentado aqui. A gente vai para um momento de perguntas bem simples, né? Para a gente sintetizar esse momento. A gente tem umas perguntas que é em relação à área da cultura. Qual é o recurso que mais está carente no momento em relação à audiodescrição? Roberto está sem áudio. E agora? Agora sim. A mãe de todas as barreiras, né? Que é a barreira atitudinal. Eu acho que os recursos humanos, eles são os principais, né? Tanto na questão da compreensão do que é a audiodescrição, dos benefícios que ela traz, né? E das possibilidades que existem. A gente pode aliar o desenvolvimento que a gente tem hoje em dia com acessibilidade numa boa.
Então, nesses espaços culturais, ao meu ver, essas barreiras atitudinais, essas questões pessoais, esses recursos humanos, são a principal barreira. Que vai, só complementando também, que vai desde quem organiza, né, a pessoa que planeja, organiza, até as pessoas que envolvidas, né, em toda a produção e, consequentemente, né, na divulgação e também no público, né, porque as barreiras acontecem também com um olhar diferente, né, com a forma, né, de entender quem são as pessoas que estão ali, por que elas estão ali. Eu acho que Roberto foi muito assertivo, né, de garantir essa questão, de frisar principalmente a questão das pessoas, né, dessas barreiras atitudinais. E pode acontecer o seguinte, Roberta, eu posso ir a um espetáculo usando os fones da audiodescrição e alguém me abordar, como já aconteceu, e perguntar o que é isso que você está usando. E eu expliquei, isso aqui é um fone de ouvido pelo qual eu recebo a transmissão do espetáculo. Ah, é? Eu tenho uma pessoa com deficiência visual que eu queria que viesse assistir e não trouxe porque ela disse que não tem o recurso. Eu digo, pois é, e muitas das vezes realmente não tem, né? Mas veja como é importante que as pessoas participem, que as pessoas com deficiência visual ocupem esses espaços, né? Em feiras também já aconteceu a mesma coisa, o pessoal chegar, escuta aqui, o que é isso que você está no ouvido aí, que todo mundo está olhando para você e não tem coragem de perguntar. Eu digo, não, isso aqui é para que eu tenha acesso ao que você está vendo. Ah, eu digo, e funciona? Eu digo, bom, eu vou lhe emprestar e você me diz o que é que você acha. E aí emprestei o fone de ouvido da pessoa, ela ficou maravilhada. Nossa, tem coisa aqui que eu nem percebi. Eu digo, pois é, porque isso faz parte da audiodescrição, né? Você tem o seu olhar das coisas. Quem fez o roteiro da audiodescrição também tem um outro olhar, que é mais técnico, né? Que tem as escolhas do que acha mais relevante para aquele momento, para aquela obra. É assim que funciona. Maravilhoso, muito bom o relato da sua experiência, de você dar para a pessoa a sensibilidade, para ela ter a percepção do que você sente. Uma segunda pergunta é em relação ao estatuto, né, da lei da pessoa com deficiência, que é a Lei 13.146. O que vocês percebem, por exemplo, no momento de agora e do momento do surgimento dessa lei, o que é que mudou? O que é que vocês perceberam de avanço ou que ainda está de forma retrógrada, por exemplo? Vocês podem comentar sinteticamente sobre isso? Eu percebo o seguinte, que, infelizmente, a legislação ela ainda não é cumprida como deveria. Mas, obviamente, estão acontecendo avanços, né? Gradativamente. Hoje as pessoas dialogam mais, né? Hoje as pessoas conversam mais, né, sobre a pessoa com deficiência. Hoje as pessoas conseguem enxergar as pessoas com deficiência. Eu entendo muitas vezes que as pessoas estão vendo as pessoas com deficiência, mas ainda não sabem como resolver o problema da acessibilidade, o que já está previsto na lei, mas as pessoas não executam. Então é como se a gente estivesse ainda numa segunda fase. As pessoas conseguem entender que existem as pessoas, sabem que elas têm direito, mas como fazer com que essas pessoas tenham acessibilidade? Como fazer com que essas pessoas tenham a garantia da acessibilidade? Né? E aí é que entra essa segunda etapa. A gente tem que fazer valer, né? Executar o que tem que ser feito, né? Garantir os direitos para que a igualdade plena aconteça. Então, eu acho que é isso. Eu acho que deu visibilidade à legislação, mas ainda estamos num caminho árduo para se chegar no ideal ou próximo do ideal. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas no tocante a pessoas com deficiência, mas isso não basta. É importante, sem dúvida,
Mas a prática, a compreensão do que está contido ali é também muito relevante para que a gente possa colocar aquilo em exercício, para que a gente tire do papel e coloque no cotidiano das pessoas. Né? Eu concordo com a Roberta que o bom foi ter dado visibilidade, né? Porque foi discutido, foi divulgado, mas isso não é suficiente. Né? Muito embora, como eu disse, a gente tenha uma das legislações mais destacadas no planeta, a gente tem muito o que avançar, a gente tem muito o que discutir e a gente tem muito o que construir juntos. Porque não adianta dizer que a acessibilidade é uma questão só da pessoa cega. Não, não é. A questão da acessibilidade é só da pessoa com deficiência intelectual. Não, não é. É de todos. Então, sendo assim, eu acho que a gente tem muito que progredir ainda. Que bom. Agora, a última pergunta para a gente fechar é em relação à tecnologia, ao recurso tecnológico e ao recurso humano. Por exemplo, como o WhatsApp, se eu lhe mando a imagem, Roberto, a pessoa cega ela não tem descrições, né? Então a gente sabe que é um impedimento ainda tecnológico, não é humano. Por outro lado, por exemplo, se manda uma audiodescrição, né, uma descrição da imagem, o recurso humano pode dar esse suporte. Então, eu penso assim, em relação a isso, o que é que você sente mais carente, assim, em relação às falhas? É o recurso tecnológico ou os recursos humanos são mais falhos? Você pode comentar sobre esse seu sentimento? Posso. Um exemplo positivo nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, hoje existe o texto alternativo, quando você pode publicar uma foto, uma imagem, e ali nesse texto alternativo você fazer a audiodescrição daquela foto, daquela imagem. Você pode também fazer essa audiodescrição no corpo da publicação. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que as pessoas vão saber o que é aquilo. A vantagem disso é divulgar a audiodescrição. Alguém já me perguntou, Roberto, por que tu na tua rede social tu colocas a descrição daquilo que eu estou vendo? Eu digo, é simples, é porque eu tenho amigos que não veem. E esses amigos também precisam. E outra coisa, eu coloco também para que desperte em você a curiosidade de saber o que é aquilo. Ué, se eu estou vendo, por que ele está escrevendo isso aqui que eu estou vendo? Isso tem uma intenção. Agora, existe, como eu disse, né, essa opção de você colocar em texto alternativo. No texto alternativo, só quem vai ler essas informações é quem usa leitor de telas. E quanto ao WhatsApp, que você falou, Tati, essas figurinhas, elas não são acessíveis. E aí, o que poderia acontecer? Você que tem um amigo com deficiência visual e quer mandar uma figurinha para ele, mande, mas faça a audiodescrição. Você publica e embaixo, ou ao mesmo tempo, você pode colocar naquela mesma mensagem. Você pode colocar figura de um cachorro lambendo uma lâmpada, se for o caso, ou qualquer outra que apareça. É mais um exercício, é mais uma prática. E aí eu queria só acrescentar, eu sei que a experiência é sua, Roberto, mas eu queria só acrescentar uma coisa. E aí a gente começa a pensar, por exemplo, os sites, os órgãos públicos, de grandes empresas, né, de produtos essenciais, deveriam seguir regras obrigatórias. Qualquer imagem já deveria ser obrigado a ter a audiodescrição, né? E, obviamente, isso vai sendo disseminado para toda a sociedade, mas começando por esses. A gente entra muitas vezes em sites oficiais do governo do estado e a gente não tem acesso, né, à audiodescrição. Por quê?
Por quê? Por que isso é permitido? Por que a pessoa com deficiência visual, ela fica sem informação? Se ela é um cidadão e ela precisa dessa informação. Então, são situações que a gente precisa começar a pensar e exigir, e mais do que pensar, é exigir, é cobrar, é fazer valer o direito, né, de todos os cidadãos. Roberta, sem áudio. Esses órgãos oficiais é quem deveriam dar o primeiro exemplo para a sociedade e promover a acessibilidade para os cidadãos. Mesmo que não estivesse previsto em lei, mas o que é divulgado hoje, com essa globalização aí, com essa planetarização que existe, as informações circulam de uma forma instantânea. Então, o que a gente vê de positivo, que vai promover a qualidade de vida, o bem-estar do cidadão, a gente deveria implantar isso sim. E olha que hoje a gente tem lei para isso. Pois bem, agora a gente está chegando nos momentos finais dessa live e é descomplicando a acessibilidade. E vocês foram muito incríveis, deu uma explanação clara, né, que as pessoas acham que é complicado, né, os recursos de fone, recursos para shows e eventos, mas na verdade é complicado só na cabeça da pessoa, de achar que é difícil, né? Principalmente quando tem a experiência sensorial. Então, a gente está aqui, de fato, descomplicando a acessibilidade. Muito interessante todos os posicionamentos de vocês, né? Seria muito bom um curso, né, de audiodescrição, né, que a gente mostra essa percepção empática e sensorial. Tomara que no futuro a gente consiga, né, um projeto nesse sentido. E agora vamos encaminhar para os momentos finais. Quero muito agradecer a vocês, palestrantes aqui, Roberto e Roberta. Foi muito bom recebê-los nesse momento muito aprazível. Também agradecer aos tradutores e intérpretes de Libras, que sempre muito profissionais, né? A gente tem uma trajetória, a gente conhece a experiência deles. Muita gratidão pela participação de vocês. O trabalho de vocês é relevante, né, nesse momento. A Centrae, Acessibilidade Comunicacional, ela foi criada, né, em 2011, e aí a gente está continuando em vários projetos por aí. Quero muito agradecer a todos os incentivadores, a todos os patrocinadores e apoios, e agradecer ao grande público que tem visto aqui a gente. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, curiosidade, indagação, vocês podem perguntar aqui no chat. Vocês podem perguntar e a gente vai respondendo a vocês, tá bom? Muito obrigadas. Muito obrigada a vocês. Tenham um bom momento. Tchau, tchau. Vai ter a fala final. Ah, me desculpem. Vocês querem fazer algum comentário final? Sim. Eu gostaria também. Pode começar, Roberto. À vontade, Roberto. Não, eu queria só agradecer, dizer que eu fico muito feliz de poder conversar sobre isso. Eu sou professora, eu não falei, mas eu sou professora, e eu queria muito que essa discussão também perpassasse por todas as escolas, por todas as crianças jovens, que eu acho que a gente precisa criar uma geração que já pense, né, na igualdade e que seja natural, que não seja algo que seja obrigados porque a lei existe, mas que todo mundo já pense igualmente, tenha empatia e já saiba como lidar com as pessoas com deficiência, naturalmente, né, sabendo de todos os recursos, de todas as acessibilidades. Então, eu fico muito feliz com projetos como esses, que faz chegar, né, uma live vai para a internet, então vai chegar a milhares de pessoas, e isso é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer a Centrae, gostaria de agradecer a Tati, aos intérpretes, Rogério e Janaína, e a Roberto, né, o consultor Roberto, pela parceria, e muito obrigada por aprender com todos vocês. Eu agradeço, para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, ter construído junto com a Roberta, nós que já trabalhamos em outras oportunidades também.
Vida longa ao projeto, força às pessoas que são aliadas da acessibilidade, do direito, do respeito das pessoas, né? Só retocando um pouco ao que Tati falou agora há pouco, com relação a cursos, existem alguns cursos livres, né? E existem cursos acadêmicos também. Eu sou consultor em audiodescrição, sou bacharel em Direito e tenho algumas pós-graduações. E, atualmente, eu sou pós-graduando de uma especialização em audiodescrição, pela PUC Minas Gerais. Então, os cursos existem, e quem quer fazer audiodescrição, procure. Se prepare, estude, pratique e divulgue, porque dessa forma a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Um abraço e até a próxima. Muito interessante, muito bom. Meus parabéns. E agora a gente se encaminha para a finalização dessa live. Até a próxima. Agradeço muito. Tchau, tchau, gente.